Então, Seja vamos lá. bem-vinda. Eu queria dizer que assim, é um prazer muito grande, né? Estar aqui com você novamente, com a sua equipe, com o seu grupo, conversando um pouco sobre essas questões relacionadas à alimentação e nesse período de pós-Covid. Depois, ontem, quando eu estava revisando a aula, que a gente ia conversar hoje, alguns slides para essa palestra, eu fiquei pensando assim, pós-Covid, mas eu e a Ju estamos muito animada, achando que esse Covid acabou, né, Ju? Então, Esperamos. infelizmente, dentro dessa perspectiva, o Covid ainda não acabou. Mas, na verdade, nós estamos também falando daquelas pessoas que tiveram a condição, né, o Covid, alguma infecção por Covid, que também agora estão tratando tem que continuar prevenindo para que não apareça um outro quadro. Bom dia, Amanda! Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação para a gente começar a conversar um pouco. Bom, então vamos lá, né? Então vamos falar um pouco sobre essas questões do Covid aqui e desse envelhecimento. Bom, eu sou nutricionista, como a professora Ju falou. Eu sou especialista na área de nutrição clínica, em terapia para aqueles pacientes, tanto que podem se alimentar, né, normalmente, mas também para aqueles que precisam de sonda ou se alimentam direto na veia, que é como a gente chama nutrição parenteral. Eu tenho mestrado em psicologia aí na UNB e fiz o meu doutorado em ciências médicas. E daí, todo mundo fala, mas então você é psicólogo? Eu falo, não é nada disso. Só que a gente foi buscar em diferentes áreas informações sobre as questões ligadas à alimentação. Porque a alimentação mexe demais com a vida da gente. E eu acho que a gente se alimenta por muitos motivos, não só porque a gente está com fome, né? A gente tem fome, eu diria, física, emocional, mental. Então, a alimentação ocupa um papel muito grande na nossa vida. E isso acontece em todas as fases da vida, todas, 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 todas. Bom, é muito interessante quando a gente fala assim sobre como viver e a qualidade da vida que queremos, né? Isso tem sido cada vez mais assim identificado, evidenciado como a gente tem uma responsabilidade, sim, sobre a qualidade de vida que a gente quer ter. Os estudos indicam que pelo menos 30% do tempo da vida, do nosso tempo de vida e da nossa qualidade de vida, eles dependem de fatores genéticos. E 70% dependem aí dessas questões ambientais, né? Então, do nosso cuidado com a vida, com a alimentação, com as escolhas que nós fazemos, ou muitas vezes com as escolhas que nós não podemos fazer, mas nós temos que assumir, às vezes, determinados comportamentos, determinados papéis, porque é aquilo que se apresenta num determinado momento. Então, a gente tem, de fato, que estar bem informado, eu acho que ter uma informação adequada é muito importante para que a gente cada vez mais consiga fazer boas escolhas, mas boas escolhas que se adequem à nossa vida, aos nossos valores, né? E não aquilo que se fala diretamente. Às vezes, alguns pacientes, Ju, eles chegam aqui e o paciente diz assim, nossa, doutora, eu tive muita dificuldade depois que eu parei de tomar leite. E aí a gente diz assim, mas e por que o senhor parou de tomar leite? Não, porque eu ouvi dizer que o leite não é adequado. Leite é só para animais, ele não é para humanos, ele não é adequado para a gente. Mas, de fato, existem as pessoas que são intolerantes ao leite e aos derivados de leite. Mas existem, e essa outra parte é a grande maioria, as pessoas que não são intolerantes. Então, às vezes, o que é a recomendação para uma pessoa, ele não se adapta a outra pessoa, né? Ele não é necessário para outra pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado para saber quais são essas recomendações que são adequadas para a gente, porque nós precisamos, então, dessa informação
para valorizar cada vez mais essa condição que a gente quer dar para a nossa qualidade de vida e envelhecimento. Bom, quando a gente fala um pouco da relação entre a nutrição e o Covid, existem duas questões que elas são muito importantes, que a gente precisa avaliar, né? Existem várias questões, mas aqui, em relação à nossa conversa de hoje, duas eu acho que são muito importantes para a gente conversar. A primeira delas diz respeito ao nosso sistema imune. E aí as pessoas dizem assim, mas vem cá, de fato, a alimentação interfere no sistema imune? Sim, a alimentação interfere no nosso sistema imune. E qual é o melhor alimento que estimula o sistema imune? Não existe isso. O sistema ele é um combinado de ações, de células que funcionam. Existe uma complexidade muito grande no sistema imune, mas eu preciso ter condições necessárias para que ele se desenvolva e para que ele atue de uma forma adequada, como a gente espera. Então, eu preciso ter uma combinação, uma alimentação adequada, associada a um sono adequado e a prática de atividade física. Todos esses fatores estão juntos. Então, eu posso dizer que laranja é ótimo para o sistema imune? Não. Mas eu posso dizer que ter uma alimentação de qualidade, diversificada e rica em vitamina C pode, sim, participar e estimular o meu sistema imune. Mas eu não posso atribuir a um ou outro alimento isoladamente. O único alimento que eu costumo dizer, que a gente pode dizer que ele é perfeito, chama-se leite materno. E leite materno, até 6 meses, nós já passamos dessa fase. O outro fator também que é muito importante para a nutrição, agora, quando a gente chama a atenção da Covid, diz respeito à reabilitação no pós-Covid. E hoje a gente tem visto muito algumas condições que são chamadas de Covid longo, né? E o que diz aí esse Covid longo? É porque as pessoas, depois de muito tempo do Covid, até 6 meses ou mais, continuam apresentando alguns sintomas. A gente tem notado muito a coisa da fadiga, né, Ju? Não sei como é que vocês também estão percebendo aí um cansaço muito grande para fazer determinadas tarefas, que antes eram tarefas assim comuns da vida da pessoa. Então, eu tenho esse cansaço, a diminuição muito grande da massa muscular. Então, os pacientes, de fato, apresentam essa redução de músculo. E um outro fator que tem aparecido com muita frequência, especialmente agora nessa variante Ômicron, é a alteração da função intestinal. Então, quadros de diarreia um pouco mais intensos, quadro de distensão abdominal acompanhado de dor, um quadro que se assemelha muito ao quadro da doença inflamatória intestinal, e é um quadro que muitas vezes perdura por mais tempo. Então, eu diria que a nossa atuação da nutrição ela está muito envolvida com essas 3 questões. Então, o sistema imune, mas no sentido tanto da prevenção quanto da recuperação, e também isso da nutrição voltada para reabilitação em relação ao estímulo da massa muscular e também aos cuidados com a função intestinal. Bom, daí eu gosto também ainda, e acho que vale a pena nesse momento, a gente pensar nessa parte, né, do nosso cuidado, como eu disse naquele início, do nosso cuidado, do nosso papel nisso, em manter, em zelar. Parte é como o meu corpo responde, mas uma outra parte é como eu estou ensinando o meu corpo a responder. Então, às vezes, eu costumo dizer assim para os pacientes, tem um texto que eu gosto demais da Clarice Lispector. Se vocês não conhecem, eu vou recomendar para vocês, depois procurarem e dar uma lida nesse texto. Chama assim, ó, a gente se acostuma, o título é esse, a gente se acostuma, mas não devia. Então, às vezes, a gente se acostuma a ter diabetes, está com diabetes mal controlado,
ter uma pressão alta e estar com a pressão mal controlada, ter uma gordura no fígado a mais e achar que não, isso é como... Não, essas coisas, elas são comuns, mas elas não são normais. Então, a gente sempre precisa, no nosso dia a dia, né, estar muito atento para essas questões, para que eu, cada vez mais, me conscientize do meu papel em relação a essa questão do cuidado. E, às vezes, mudanças assim pequenas, elas têm um impacto, um efeito tão grande, e é muito importante que a gente valorize pequenas mudanças. Às vezes a gente acha que só vai ser bom se eu mudar uma quantidade muito grande, né? Hoje, eu adorei quando eu falei, avisei para a Amanda, socorro, eu vou me atrasar entre 5 e 10 minutos. Ela disse, não tem problema, a gente continua alongando aqui. Eu falei, ai, que maravilha, a parte do exercício que eu mais... Então, hoje que vocês estão aí alongando, fazendo uma série de atividades, provavelmente o seu desempenho hoje não é o mesmo desempenho que era lá do início. Vocês iniciaram de um jeito e foram aprimorando cada vez mais. Com a alimentação é a mesma coisa. E eu costumo dizer que um dos grandes vilões da alimentação adequada é a nossa expectativa errada de que uma alimentação e de uma alimentação adequada, ela não é gostosa, ela não é boa, ou que ela é 100% restritiva. Então, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esses mitos para a gente dar conta de, gradualmente, ir incorporando essas outras questões que estão voltadas para o nosso cuidado. Então, aqui, se a gente pensar, dois modelos iguais, com o mesmo tempo de uso, o que será que muda de um para o outro, né? E o que mudou foi isso, o cuidado. Não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro que eu estou lendo nesse momento. E eu estou amando ler esse livro. Ele fala o seguinte, é de uma geriatra, doutora Ana Cláudia Quintana. Ela tem 2 outros livros também que são muito famosos já, que falam sobre a morte e também sobre cuidados paliativos. E esse outro fala muito sobre uma coisa que a gente discute muito assim na nossa prática, né? Que é exatamente isso, sobre o cuidado. Aí ele compara o nosso cuidado, o nosso envelhecimento com a nossa ida para um deserto. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, se conhece esse livro, já? Você já leu? Eu conheço, eu não tive a oportunidade de ler, mas já ouvi falar. Como os outros dois, de morte e cuidados paliativos. Nesse daqui, ela faz uma analogia que eu achei tão legal, que ela fala assim, sobre o nosso cuidado, né? Como se o envelhecimento ele fosse uma viagem nossa para o deserto do Saara. Então, você sabe que você vai para o deserto do Saara, você só não vai se você morrer. Só que aí, você também sabe que no deserto, à noite faz frio e durante o dia tem muito sol. Então, você precisa se preparar para essa situação, né? E com isso, o que acontece? O que isso representa? Não dá para você chegar lá e dizer, eu não sabia que era assim. Então, é isso, não dá para a gente não ter um cuidado com a alimentação, que a alimentação, naquela fase da vida, exige. Mas por que muitas vezes, então, a gente tem tanta informação sobre nutrição, sobre alimentação, sobre isso de fazer o exercício e estar adequadamente alimentado? Não precisa alimentar demais para não gerar excesso, mas também não pode ir mal alimentado, senão você não atinge o efeito que o exercício quer, e depois você usa a sua própria reserva de músculo para gerar energia, né? Então, por que eu não estou fazendo isso? Muitas vezes porque você está usando informações que não são adequadas para a sua realidade, para a sua rotina. Então, esse é, de fato, um dos fatores que diminui muito a nossa adesão ao tratamento. É buscar alternativas que são muito adequadas para o outro, mas não são adequadas para mim.
Ou, às vezes, fulana é diabética, mas eu também sou diabética. Por que que ela controla e eu não controlo? Então, a gente precisa buscar essas informações, né? Bom, aqui essa imagem é só para reforçar a minha importância aí da área do pessoal da Platness, para dizer assim, olha só, os cuidados com a atividade física e a nutrição, eles são essenciais para a nossa qualidade de vida. Mas daí existem outras coisas que vão qualificar, que são quais? O repouso, a nossa vida social, as nossas interações, e também muitos estudos hoje apontam muito para essas questões da espiritualidade, da religiosidade, que esses fatores também são fatores importantes e têm um impacto muito grande também sobre a nossa saúde e sobre o nosso sistema imune. Bom, então, eu quero funcionar plenamente, eu quero que o meu corpo funcione plenamente, mas eu preciso lembrar que, na verdade, nós somos humanos, né? Esse funcionamento depende, isso aqui é a nossa imagem do cérebro, para lembrar que essa plenitude cerebral que a gente espera, esse desempenho cognitivo perfeito, atenção, memória, alto desempenho, produtividade, que são palavras que nos inundam hoje várias vezes ao dia, eles, na verdade, nós somos humanos, né? Nós não somos máquinas. Então, nós temos que estar bem ajustados a essas práticas, a essas rotinas. Então, como é que eu melhoro a minha produtividade? Como é que eu melhoro a minha capacidade? À medida que eu tenho estratégias que melhorem o meu fluxo de nutrientes, eu preciso garantir que a maior quantidade de nutrientes, ela chegue em todas as partes do meu corpo. Aqui eu trouxe essa imagem do cérebro, né, fazendo essa analogia entre o funcionamento, o órgão, e como é que eu vou garantir esse desempenho, mas eu posso extrapolar isso para todas as partes do meu corpo, inclusive para os meus ossos, para o meu músculo, para todas as minhas articulações. Para que as coisas funcionem normalmente, eu tenho que garantir que os nutrientes cheguem lá adequadamente. E o que é que garante um nutriente chegar adequadamente? É eu ter uma circulação adequada. E como é que eu melhoro a minha circulação? A gente melhora a circulação melhorando a nossa pressão arterial, melhorando o nosso quadro de diabetes, melhorando o nosso colesterol. Então, se eu melhoro isso, eu melhoro o fluxo sanguíneo no corpo todo. Então, de novo, alimentação e exercício, eles são fundamentais nesse papel aqui, beleza? E tudo isso ligado, olha só, como nós somos assim, uma dobradinha boa, né, Ju? Alimentação, atividade física e o sono reparador. Que aí vocês deitam, pensem na gente, né, não, Ju? Eu falo para os meus pacientes, ó, você faz tudo que eu falo, e quando for dormir, ainda pensa em mim e reza por mim, que vai dar tudo certo. Falo, você reza, reza que dá certo, tá tudo certo, né, Ju? Então, reze por a gente, que vai dar tudo certo. Bom, então, de novo, quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem que considerar esses diversos aspectos culturais, sociais, de acesso. Infelizmente, com a pandemia, nós voltamos ainda num número muito grande dessa situação de vulnerabilidade, de fome, mas mesmo nessa condição, nós ainda lidamos muito com a obesidade, então, o nosso país continua, estamos cada vez mais evidente, o país dos contrastes, mas a alimentação ocupa todos esses papéis, o papel social, emocional, religioso. Então, a gente tem que tratar com cuidado, com respeito e com zelo. A gente fala sobre alimentação e sobre o exercício, né? E tem esse estudo, um estudo já não é mais tão assim recente, mas ele mostra que a gente, quando consegue fazer isso sistematicamente, a gente consegue um efeito do nosso funcionamento e hormonalmente que melhora tudo e protege contra todas as doenças, inclusive contra o câncer. Então, eu acho isso tão motivador para a gente pensar, e nesse mesma pesquisa ele mostra assim, que comer frutas e verduras diariamente
ajuda a prevenir contra todos os tipos de câncer. Olha que coisa mais bonita. Então, também a gente tem que ter isso e ter esse cuidado para estar antenado e querer comer cada vez, achar não, garantir que a nossa alimentação também seja cada vez mais protegida e desprovida de agrotóxico. Então, vejam, gente, como tudo é muito interligado, né? Nós somos um ser em cadeia. A gente tem que garantir, querer, exigir, não aceitar, não se conformar com esse tanto de agrotóxico, dessas coisas que estão querendo misturar aí na alimentação da gente. Bom, como é que eu garanto? Eu vou dar uma resumida assim, por conta do tempo, e você me pontua, tá? Mas como é que eu garanto que o meu paciente vai conseguir melhorar isso? Melhorar essa questão da alimentação? Eu consigo melhorar isso à medida que eu consigo avaliar melhor. Então, é uma avaliação individualizada, que vai permitir que eu possa propor uma avaliação nutricional e uma terapia nutricional mais adequada para cada um de nós. Então, por exemplo, quando vocês são admitidos aí pelo pessoal da Ju, então, por exemplo, para alguns vai alongar, sei lá, agora eu vou chutar feio. Alguns podem alongar usando determinados aparelhos, outros se beneficiam mais se fazem um alongamento deitado no chão, o outro pode utilizar algum instrumento. Então, cada um tem uma indicação de alguma coisa. Então, a terapia nutricional também é assim, né? Para eu aumentar a quantidade de proteína que os pacientes precisam para recompor a massa muscular, eu tenho que avaliar qual o melhor horário. E hoje a gente já sabe, não adianta só eu dar a quantidade de proteína num horário só, eu tenho que ter uma distribuição ao longo do dia. Não adianta só eu ir para o exercício e tomar muita proteína aí. Quanto mais regular for o meu consumo de proteína, melhor para eu aumentar a minha massa muscular. Mas também, se eu não consumir energia, calorias, numa quantidade suficiente, mesmo que eu consuma muita proteína, eu não vou conseguir melhorar a minha massa muscular. Mas e agora, Patrícia? Como é que eu vou fazer? Se eu sei que eu preciso aumentar a energia, preciso aumentar calorias, mas eu tenho diabetes. Eu não posso comer pão, eu não posso comer arroz. Então, não, a gente tem que avaliar para cada paciente qual é a sua demanda. Mas eu preciso ter uma alimentação equilibrada. E é muito legal, porque tem estudos de muitas de pesquisadores do mundo inteiro pesquisando como é que eu aumento a efetividade da massa muscular, mas a conclusão ainda é muito parecida, uma oferta adequada, uma oferta equilibrada de nutrientes, né? Existem diferentes formas da gente avaliar a nossa quantidade de proteína no corpo, de massa muscular, e aí avaliar também como que ele vem ganhando isso. Um dos instrumentos que a gente utiliza muito hoje é uma ferramenta que se chama DEXA, um exame que é feito, e nesse exame a gente consegue saber bem, com muita precisão, quanto é músculo, quanto é gordura e quanto é osso, sabe? É um exame como a densitometria, ele olha o corpo todo da pessoa e ele dá para a gente esse resultado. Aqui, ó, é como a densitometria óssea, né? E aí, ele mostra para a gente, ele diz assim, opa, porque às vezes, isso aqui, imagina que a pessoa pegou a coxa assim, né, e cortou assim no meio. Então, aqui eu estou vendo o osso, aqui é o músculo, esse mais preto é o músculo, e essa parte branca aqui é a quantidade de gordura. O que muitas vezes pode acontecer é que, com o passar do tempo, e quando essa massa muscular ela diminui muito e vai aumentando a quantidade de gordura. Então, aqui eu tenho uma pessoa normal, com uma quantidade mais normal de músculo de osso, e aqui eu tenho uma quantidade diminuída, né? Com o passar dos anos, após os 30 anos, é normal que a gente tenha uma redução da massa muscular, mas o quanto de exercício eu faço, a regularidade associada à alimentação e a ausência de determinadas doenças, porque, por exemplo, o que a gente viu no Covid é que o Covid, para muitos pacientes, acelerou isso daqui. Acelerou muito,
Pacientes mais jovens perderam muita massa muscular. Isso aconteceu em todas as idades, né? Então, é importante. Por que a gente fica aí tão preocupado com essa massa muscular? Porque o músculo ele tem esse papel de controlar o nosso metabolismo e o músculo também ele dá mais essa independência que a gente precisa, né? Está mais associado a isso. Pacientes com uma massa muscular muito baixa têm mais risco de queda, e se cai tem mais risco de fratura, de machucado, etc. Então, isso é muito importante. Bom, a gente já entendeu que tem muitas coisas que são importantes para a gente avaliar na alimentação, mas que eu preciso considerar também hoje que só o peso não é as doenças ainda que são mais prevalentes hoje, que acontecem com maior quantidade, são aquelas que estão relacionadas à obesidade. E que geralmente na obesidade a gente encontra um aumento de massa gorda que pode ou não ser acompanhado por um aumento, por uma normalidade de massa muscular. Então, eu posso ter uma pessoa que é obesa e que ela tem uma musculatura normal, mas eu também posso ter aquela pessoa que é obesa e tem pouco músculo. Então, por isso também a necessidade desse ajuste, né? É muito importante que hoje a gente faça, nesse momento, escolhas adequadas. Quando eu penso, eu vou controlar o meu peso, porque muitas vezes uma das situações que acontecem muito é a tentativa de tornar a alimentação mais prática. Ah, eu quero ser prática, eu quero ser prática. E aí, antes, aqui era para ter um adesivo aqui nesse minha figura, gente, não tem. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu quero ter uma coisa mais prática, porque eu já não tenho mais paciência para ficar cozinhando, eu não quero cozinhar só para mim, eu quero fazer uma coisa mais rápida. Então, eu tenho visto cada vez mais frequente, não só nas crianças, a preferência por trocar refeições por pequenos lanches. Ou, às vezes, não é só a preferência, é assim, isso aqui é tão gostoso, eu fiz esse lanche aí, e chega na hora da refeição, eu estou sem fome. E aí a gente vai postergando as refeições. Isso é muito ruim, porque tanto eu posso ter a mesma quantidade até de energia e me sentir saciado como eu faço lanches assim. Mas a qualidade e o efeito metabólico sobre o corpo é muito difícil, né? E trocas assim por sanduíches, porque a princípio, se eu pensar que eu tenho alimentos que são fontes de energia, como eu tenho aqui, eu tenho uma proteína ali e tenho aqui outras coisas. Mas o que acontece com isso? Eu posso ter quantidades de energia, mas eu não tenho a quantidade de nutrientes necessários. Eu não tenho ferro, eu não tenho fibra, eu não tenho vitaminas. Mas, Patrícia, eu nunca posso fazer um lanche? Sim, você pode. O que a gente não pode é tornar esse tipo de escolha de lanche um hábito. E o que a gente também tem que ter cuidado é porque muitas vezes, na cultura nossa brasileira, muitos pacientes idosos, Ju, têm trocado refeições à noite por lanches. Às vezes o lanche não é assim, só um lanche com batata frita, não. Às vezes é um lanche mais simples. Eles falam muito, eu tomo um leitinho, faço uma tapioca, um ovo, uma fruta e já estou bem. A gente tem que ter cuidado, porque também, às vezes, o tipo de escolha que a gente está fazendo de lanche empobrece muito. Então, quando chega no outro dia lá, na hora de malhar lá com os meninos, estão cansados, indispostos, e falam assim, nossa, eu faço tanto exercício, mas eu não vejo meu músculo aumentar. Eu faço tanto exercício, mas eu não vejo essa gordura diminuir. Então, às vezes, a gente está precisando ajustar um pouco mais isso, né? Às vezes, porque até para eu fazer um lanche, se a minha escolha vai ser um lanche, eu tenho que qualificar mais o meu lanche. Senão ele fica um lanche muito desigual. Às vezes, é fácil a gente perceber que esses dois aqui são muito diferentes. Mas muitas vezes eu não consigo perceber que eu posso qualificar mais o meu lanche, deixar ele mais prático, porém nutricionalmente mais adequado, tá? Também é muito importante a gente avaliar a quantidade de gordura dos nossos alimentos,
porque muitas vezes a gente tem aquela noção, se é frito eu já sei, é muito bom. Mas a depender da preparação, ele tem uma quantidade de gordura semelhante. Ok? Gente, eu vou pedir licença, 1 minuto, eu vou tirar uma foto nossa aí. Porque depois eu também vou postar isso. Olha o meu orgulho aqui com vocês. Não é? Ju, depois você vai tirando umas linhas aí também. Já tirei. Já? Pode deixar, já, claro. Bom, então a gente precisa olhar isso daqui. E a nossa preocupação com a gordura também, gente, é porque não é importante só o quanto de gordura ou de músculo eu tenho, mas é importante eu saber onde é que essa gordura se localiza. Se eu tenho uma gordura mais aqui embaixo da pele, subcutânea, como a gente fala, eu tenho um tipo de complicação. Mas se essa gordura fica aqui, ó, dentro das vísceras, e principalmente no fígado, que é aquela que a gente chama de esteatose hepática, eu tenho outros tipos de complicações. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Mas nós já falamos tanto do perigo, então vamos rapidamente falar assim, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender é que eu preciso ter uma alimentação diversificada. Em nutrição, qualidade significa diversidade. Quanto mais diversificada a alimentação, maior a qualidade dela. Nenhum nutriente só, nenhum alimento é completo. A gente utiliza os guias como uma opção como uma estratégia mesmo, né? Uma estratégia para a gente identificar quais são as nossas principais demandas em relação aos nutrientes. Mas a gente também utiliza, sai um pouco do padrão e vem para cada um desses. Então, de um modo geral, a gente precisa incentivar o consumo de frutas e verduras. Uma recomendação mais geral é que a gente tenha um consumo de 2 a 3 frutas por dia e de pelo menos uma cumbuca, vou mostrar aqui a minha cumbuquinha para vocês, uma cumbuca, assim, de vegetais, crus, cozidos, vermelhos e amarelos, tá? Eu preciso incentivar o consumo de alimentos que forneçam energia, mas é muito importante que esses alimentos que forneçam energia, eles forneçam energia, mas sejam de boa qualidade. Então, se eu consumo, por exemplo, arroz branco, arroz integral, pão branco, pão integral, eles têm a mesma quantidade de energia, mas eles contêm nutrientes diferentes, que para uma ou outra situação eu posso precisar mais de um ou de outro. Tem paciente que chega aqui e eu falo, olha, por enquanto, suspenso arroz integral, hein? Só arroz branco, macarrão branco, eles falam, tem certeza disso? Eu falo, sim. Nesse momento, sim. No outro eu falo, vamos embora, agora vamos voltar para o nosso arroz integral. Só o arroz integral está pouco, vamos incluir a quinoa, vamos incluir outros alimentos aí. Então, nós precisamos incluir esses alimentos com uma proporção adequada, ter cuidado com pequenos lanches também, que às vezes a gente tem aquele padrão de pular muitas refeições, e isso não é bom. E é muito importante que a gente tenha uma educação, um padrão alimentar individualizado, evitando restrições muito severas. As restrições muito severas não são positivas, né? É muito importante que a gente tenha um envolvimento de toda a família e, preferencialmente, que a gente tenha um padrão que seja bom para a família toda, com uma ou outra especificidade. Porque eu falo assim, eu sou nutricionista, sou mãe, sou esposa, sou filha, ou seja, sou multifuncional. E eu fico pensando como eu tenho que organizar a alimentação na minha casa, e aí eu tento viabilizar o que eu consiga atender para todos. Não, porque ninguém dá conta de fazer muita coisa diferenciada. Não é adequado você ter um tipo de cardápio para cada família, né? A gente precisa, como essa instrução básica, ter no mínimo 3 refeições ao dia,
É muito importante que a gente inclua diferentes fontes, como eu disse, ter uma fonte de energia, ter uma fonte de proteína, ter uma fonte de frutas, verduras, sais minerais, então é sempre importante. A cor é sim uma forma da gente perceber se a nossa alimentação está mais variada, e a gente então utiliza os guias como norte, né? Mas se é tão bonito, se é tão prazeroso, por que a gente não faz? Então, de novo, vamos olhar qual é a nossa princípio, estabelecer metas pequenas e fazendo mudanças graduais. É muito importante. A gente não precisa achar que eu não posso nada. E se vocês já estão aí, já são cuidadosos, se vocês já buscam um programa de atividade física mais individualizado, vocês já têm um comportamento que diz assim, não, eu sou cuidadoso comigo. Então, a gente pode só aprimorar, né? Então, como eu disse, ó, a nossa alimentação, quanto mais colorido, mais diversificado, mais rica ela é. Vitamina é substância química. E é essa substância química que dá esse colorido bonito para os alimentos. Então, quanto mais colorido, quanto mais diversificado, mais adequado. Ok? De um modo geral, né, a gente costuma fazer recomendações onde a gente, às vezes, precisa ajustar para os pacientes e cada paciente vai ter o seu padrão de alimentação ajustado. Então, alguns são mais visuais, a gente utiliza essa questão das cores para tentar estimular e ir ensinando gradualmente as escolhas que ele vai fazer. Outros são mais visuais, e aí a gente aqui vai tentando montar os pratos. Outros precisam mesmo de mais alguns estímulos, e aí a gente treina aqui no consultório, né? Utilizando as medidas, para a gente ter noção do que é medida padrão. Enfim, para cada paciente, para cada família, a gente tenta fazer um plano que seja mais ajustado para ele. Mas eu diria que o principal fator que nos ajuda a atingir isso daqui é a gente acreditar naquilo que eu estou falando. Eu costumo dizer que a alimentação é uma questão de fé. Que qual é, não é isso? Ó, vocês viram, eu já mando rezar e ter muita fé, né, Ju? Começa por aí. Né? Aqui tudo se ajusta assim. Mas o que eu quero dizer? A fé, o conceito de fé é isso, é a gente acreditar naquilo que você não está vendo. Então, quando é que a gente consegue mudar? A gente muda quando a gente acredita naquilo, a gente está motivado para aquilo. Então, não é só ter a informação, eu preciso gostar. Quando eu aí no grupo, muitos de vocês devem ter filhos, netos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente ter filhos e levar os filhos diariamente para a escola, quem aí tem filho? Levanta a mão. A Ju, a Amanda, quem mais, pessoal? Ô, né? Quem não tem não, Amanda? Pensa um negócio que dá trabalho, é você todo dia arrumar seu filho, arrumar a lancheira, levar essa criança para a escola. Isso é trabalhoso, no dia a dia é super trabalhoso, mas eu não conheço, de fato, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi uma pessoa que tenha dito assim, eu desisti, meu filho dava muito trabalho, eu parei de levar para a escola, agora eu deixo ele aí assim. Isso não acontece. E não acontece por quê? Não acontece porque a gente entende que a educação é algo importante, que está na educação a possibilidade de mudança de vida. Então, a gente não desiste porque acha importante. E é isso, com a alimentação é isso. Eu preciso estar motivada, eu preciso saber planejar a minha alimentação. Às vezes eu preciso fazer mudanças na organização, mas, de novo, a organização da minha casa é diferente da casa da Amanda, que é diferente da casa do Igor, da casa da Juliana. Então, assim, eu preciso ter um planejamento adequado para que eu consiga executar a minha alimentação, tá? E ter uma alimentação organizada e planejada não é só comer batata doce com peito de frango depois do exercício, né, Ju? Exatamente. Não é?
Então, o nutricionista é o profissional que vai ajudar a ajustar tudo isso, para que a gente consiga olhar a nossa alimentação. Opa, eu pulei um aqui, que eu queria só mostrar isso aqui. Eu queria só dizer, antes da gente encerrar aqui, quando a gente fala de motivação, que muitas vezes, muitos dos nossos comportamentos e das nossas escolhas, eles não estão só ajustados à nossa informação, à nossa organização, né? Existem outros fatores externos que também levam a isso. Então, aqui, não sei se está dando para vocês identificarem, mas eu tenho aqui uma placa, na placa, olha só, isso aqui é numa placa no meio da cidade. Ela está indicando onde está o hospital, onde são os bairros e onde tem um fast food. Então, isso acontece diversas vezes. Acontece quando a gente é levado a consumir algumas coisas do tipo, olha só, a porção custa R$ 5, mas por R$ 1 a mais você vai levar do dobro. Aí a gente fala, poxa, se eu ia gastar 5, eu ia comer um tanto, se eu pagar 6, eu vou comer o dobro, então me dá logo 6, eu como o dobro. Então a gente acaba achando que é mais esperto porque está comendo mais e está pagando uma diferença muito pequena. Então, assim, existem muitos fatores. Quando eles querem aumentar, por exemplo, o consumo de alguma coisa, eles vão lá, aumenta o tamanho da embalagem, aumenta o tamanho da boca daquele alimento, e aí cai mais e a gente acaba consumindo mais. Então, o nosso consumo não é só fruto da nossa escolha. Às vezes a gente vai fazer uma compra no mercado e fala assim, é uma das coisas que eu mais escuto aqui no consultório. Doutora, eu até gosto de fruta, eu gosto de verdura, mas eu parei de comprar, porque lá em casa estragava muito, perdia muito, né? Às vezes o paciente tinha um padrão de comprar para aquela feira que ele fazia quando ele tinha todos os filhos morando em casa, todo mundo junto. Mas depois, aí o filho sabe, você quer manter aquele mesmo padrão, às vezes a gente quer até ir aos mesmos lugares, aos mesmos mercados, manter a nossa rotina. Mas isso não atende mais. Então, às vezes, eu preciso de um ajuste disso, ajustar a porção, ajustar a rotina. Então, o nosso desafio, né, do nutricionista é isso, essa é a minha função, é tornar o plano alimentar viável e que atinja as necessidades para aquele momento, né? Então, esse é o nosso papel e contribuindo aí para o nosso restabelecimento, para a nossa manutenção da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Então, eu queria finalizar aqui agradecendo. Isso aqui foi uma foto que eu recebi de uma paciente, me achei tão bonitinha ela me mandar isso. Era uma paciente que tinha uma grande restrição alimentar. E aí ela já começou a fazer esse tratamento. Achei tão bonito isso. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou aqui à disposição, se alguém quiser conversar. Vou apresentar aqui, esses são os telefones aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Aqui o nosso Instagram, que vocês também podem fazer contato aqui pelo Instagram. E agora, né, depois da pandemia, uma das coisas que começou a acontecer, que ainda vem acontecendo muito, também os atendimentos presenciais, mas agora também nós temos os atendimentos online. E eu hoje faço muito híbrido também, né, Ju? Alguns pacientes, eventualmente, eles vêm para as consultas e às vezes faz um retorno de casa e a gente mistura, porque todos nós ainda estamos muito cuidadosos com essa questão do Covid. Então, aqueles cuidados com a alimentação, com a vacina, né, que a gente, a ciência mostrava isso do efeito da vacina para garantir que as pessoas não tivessem complicações, e os dados agora, a nossa rotina evidenciou isso de uma forma ainda mais contundente. Então, a gente precisa estar com a nossa vacinação em dia, e atenção, hein? Estamos iniciando o mês de março, agora vamos iniciar em breve, a previsão é do calendário agora para março e abril, a vacina contra a gripe. Então, é muito importante que a gente também tenha atenção à vacina contra o Covid, mas também a vacina da gripe para esse período de agora. Ok, meus queridos?
Muito bom, doutora Patrícia, muito obrigada. Eu já quero abrir aqui, depois eu faço as minhas considerações finais. Eu sou fã dessa mulher, sou suspeita, então vou abrir aqui para Ideli falar. Ideli, você ainda está em sala? Você quer fazer as suas perguntas? Fica à vontade. Doutora, muito obrigada por essa palestra, é sempre muito instrutiva e agradável da gente assistir. Eu sei que o tempo está curto para todos nós aí, então eu vou fazer uma perguntinha simples. Qual a importância do nosso intestino na nutrição? O intestino? É. Ai, que pergunta maravilhosa, muito obrigada. Olha só. O intestino é o nosso principal órgão de absorção. Todos os nutrientes, eles são absorvidos no intestino. A nossa digestão começa na boca, com a mastigação adequada. Por isso, a capacidade de mastigação e a nossa dentição é o primeiro ponto que a gente precisa estar olhando da nutrição. Então, eu preciso olhar isso com cuidado, com zelo, a visita ao dentista. Eu sempre costumo dizer que a gente tem 3 patrimônios, gente. Músculo, dente e osso. Perdeu, perdeu. Então, a gente precisa valorizar isso. Então, a nossa digestão, ela começa na boca, com a nossa mastigação. No estômago também ela se processa, mas é no intestino que ocorre a absorção, né? Então, a gente precisa ter um intestino com funcionamento adequado. A alimentação, ela é vital para esse funcionamento adequado do intestino. Ela também, a alimentação tem um impacto muito importante sobre a flora do nosso intestino, que hoje o nome mais moderno é microbiota, mas que microbiota é o novo nome para a flora. A gente ainda pode chamar para associar bem o nome da pessoa, né? E é muito interessante como cada vez mais a gente também entende a interação do nosso sistema, do nosso intestino, como se ele fosse uma porta de inflamação, sabe? Então, a gente pode ter uma desregulação metabólica muito grande se esse intestino não é adequado, não está com funcionamento adequado. Hoje também nós valorizamos muito o que a gente chama de eixo cérebro-intestino. É como se a gente disser, nós dizemos que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Então, tem uma harmonia muito grande. E isso, para algumas pessoas, é muito evidente, muito, muito. E outras, nem tanto. Eu tenho paciente que ele permanece com o intestino sem funcionar, acreditem, até 10 dias. Isso é completamente anormal, mas a pessoa não se sente desconfortável. Ele sabe, doutor, eu vim porque isso eu sei que não é normal, mas eu, sinceramente, não me incomodo com isso. Eu vi porque o meu médico mandou. E tem outros que, se o intestino não funciona regularmente, diariamente, a pessoa diz, olha, eu fico muito incomodada, eu me sinto distendida, eu me sinto cheia, é um mal-estar muito grande. Então, isso é muito verdadeiro, a gente precisa acompanhar. Então, o intestino tem um papel essencial no nosso controle metabólico, na nossa proteção. Muito bom. Respondido, Ideli. Obrigada. Respondido. Tenho outras, mas aí eu já encaminhei para você, Ju. Legal. Ela é super disponível, vou mandar todas, ela responde com o maior carinho. Neuza, quer falar a sua pergunta? Bom dia, agradeço muito o convite para estar nessa palestra, foi excelente, a doutora realmente ajudou a compreender um monte de coisas, mas eu tenho uma preocupação de saber quais são os alimentos que inflamam o intestino, porque a gente ouve falar tanta coisa que eu fico com medo do que eu vou comer, sabe? Então, eu gostaria de ter essa orientação. Alimentos que inflamam usualmente o intestino são principalmente os alimentos mais industrializados, mais processados, mais ricos, porque os alimentos muito processados, industrializados, eles têm uma grande quantidade de conservantes e aditivos químicos. Então, eles são alimentos que podem, sim, inflamar o intestino. E existem, dona Neuza, aqueles alimentos que podem causar intolerância. E essa intolerância repetida, ela vai inflamando o intestino. Quais são os alimentos que podem causar, às vezes, essa inflamação?
depende da nossa intolerância. Por exemplo, tem pacientes, como eu disse antes, né, que não toleram leite, que o leite causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque na beiradinha do nosso intestino, para absorver, aqui imagina que são as alças do intestino, eu tenho uma enzima que se chama lactase. E essa enzima, com o passar dos anos, igual o colágeno, igual outras coisas do nosso corpo, ela começa a ser produzida em quantidade menor. Os hormônios, que são responsáveis também pela digestão, eles começam a ser produzidos em quantidade menor. Então, vários alimentos diferentes podem causar essa intolerância. Mas o que a gente tem de consistente são os alimentos mais industrializados, o álcool, sabe? Também o álcool, se em grande quantidade com frequência, também pode causar. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais regular, consumir mais vegetais, mais frutas, mais cereais integrais, ter um consumo de proteína adequado, porque, olha só, hormônio é proteína, enzima é proteína. Então, se a nossa alimentação não estiver ajustada, ela pode estar com uma... Não é só músculo. A gente fala muito assim, o consumo de proteína para o músculo. Mas antes do músculo, tem um monte de outra coisa. Nosso cabelo, a nossa unha, né? A nossa pele, os anticorpos que nós falamos lá do sistema imune. Então, por isso que a gente não pode sair retirando tudo da alimentação, porque isso inflama. A gente tem que saber o que tem a ser feito para cada um. Às vezes, na nossa observação, a gente já percebe isso. E a gente tem que ter muito cuidado se eu preciso tirar uma categoria toda, sabe? Por exemplo, eu posso não tolerar muito bem brócolis. Quando eu como brócolis, eu me sinto muito distendida, com muitos gases, meu intestino solta. Ok, mas eu não comer nenhum vegetal verde porque o brócolis me faz mal, aí é problemático, entendeu? Então, por exemplo, isso do leite que eu falei. Às vezes a pessoa não tolera bem o leite, mas às vezes ela tolera o queijo, às vezes ela tolera o iogurte, às vezes ela tolera o queijo em dias alternados, às vezes ela tolera o iogurte em dias alternados, às vezes ela não tolera de jeito nenhum. Aí eu vou ter que fazer um outro tipo de substituição e um outro tipo, às vezes, até de suplementação, para dar para esse paciente o que ele não está conseguindo obter pela alimentação. Excelente. Regina, você quer fazer a sua pergunta? Quer abrir esse microfone? Obrigada, Neuza, pela sua participação. A Regina tem isso. A carne pode ser suprimida? A carne, você diz a carne vermelha? Tudo. Bicho. Comer bicho. Por dó do bicho, tá? Tá. O nosso trato gastrointestinal é onívoro. Então, nós temos a capacidade de digerir e metabolizar todos eles. Nós temos essa capacidade. Se a gente não quer, por algum motivo, a gente precisa fazer uma reposição muito adequada, porque existem nutrientes que eles só estão disponíveis nas proteínas de origem animal. Se a gente vai consumir, buscar na fonte vegetal isso, eu posso até encontrar, mas eu vou encontrar numa quantidade muito menor do que a que meu corpo precisa. Então, as pessoas... eu não aceito, mas eu quero ser uma vegana. Então, você tem que ter muito controle. Regina, eu já vi pacientes, eu já atendi, não é uma coisa que me contaram. Pacientes que até perderam a marcha, deixaram de caminhar. Porque, por exemplo, as vitaminas do complexo B foram completamente eliminadas da alimentação e a reposição não foi feita de forma adequada. Então, isso é uma decisão de uma gravidade muito grande que tem que ser feita e tomada, se necessária, uma reposição muito, muito adequada. Senão, as complicações são muito grandes. Tá certo? Mas diminuir. Quantas vezes por semana, por exemplo, seria o básico para não perder? Se você vai diminuir, aí a gente tem que pensar também. É muito difícil a gente falar isso assim de um modo geral, né? Mas porque, a depender da diminuição,
eu vou precisar fazer uma suplementação com outros nutrientes. Então, alguns pacientes vão precisar, outros não, mas eu diria que pelo menos uma fonte de proteína animal diariamente seria adequada, ou como ovo, ou queijo, ou peixe. Então, a gente precisa avaliar a disponibilidade também dos outros vegetais, porque às vezes eu tenho um paciente que diz assim, eu quero ser vegano. Ontem eu estava atendendo uma mocinha assim, eu quero ser vegano. Mas ela tem tantas restrições aos vegetais que eu falei, eu nunca vi um vegano que não gosta de vegetais como essa vegana que se apresenta, né? Então, a gente precisa avaliar essa forma, porque a nossa necessidade de proteína, ela é diária. Então, não tem muito como eu pensar um dia sim, um dia não, 2 dias, 3 dias. Eu preciso avaliar o todo. Porque, veja, o seu coração bate todo dia e as suas células se recompõem diariamente. Então, a nossa necessidade de proteína, ela é diária, ela não é eventual. Mas se o paciente tem uma demanda para, eu quero reduzir isso, então eu tenho que reduzir, tem que suplementar. Às vezes, mesmo os pacientes que consomem em pequenas quantidades, eu preciso suplementar, entendeu? Então, a gente tem que avaliar a alimentação como um todo para conseguir identificar isso. Última pergunta. O ovo, que já teve vários entendimentos, o ovo é prejudicial para o colesterol, só pode comer um, só pode comer 2. Ultimamente, o que se divulga é que pode comer quantos ovos a gente quiser. E ele substitui a carne? Não, é assim. Quantos ovos no dia substituiria a carne? Depende. Olha só. A proteína que tem na clara do ovo é uma proteína de muita qualidade, em termos de proteína. Então, eu tenho ali uma fonte proteica. Mas naquela fonte de proteína, eu tenho ferro? Não. Eu tenho vitaminas do complexo B12? Não. Então, não é verdadeiro eu dizer que comer o ovo substitui completamente a carne. Porque o ovo tem nutrientes que a carne não tem, e a carne tem nutrientes que o ovo não tem, entendeu? Mas, respondendo a questão do colesterol. O colesterol, quando a gente tem uma pessoa que tem um quadro de hipercolesterolemia, ou seja, ela tem colesterol aumentado, esse colesterol ele pode estar aumentado por 2 motivos. Ou porque ela come muita fonte de colesterol e gordura saturada, ou porque ela consome, além dessa, ela não consome muito, mas ela tem uma produção interna grande. Então, o que acontece? Genético, né? Uma gema de ovo, ela tem uma quantidade que uma pessoa que tem o colesterol alto pode comer no dia inteiro. Então, não é assim, o problema é do ovo. O ovo é bom, o ovo é ruim. O ovo é o ovo, ele não é vilão. Ele vai depender da forma como ele está inserido no cardápio todo e de quem nós estamos falando. Então, uma pessoa que ela já tem o colesterol alto, comer um ovo por dia, todo dia, é excessivo. Porque também ele vai comer outros alimentos que têm fontes de colesterol. Agora, eu estou falando de quem? De uma pessoa que é carnívora, onívora, de uma lacto-ovo-vegetariana. Então, entendeu como é importante que a gente avalie cada condição específica, né? Agora, para quem produz pouco colesterol, a pessoa não tem uma produção interna elevada, ele não tem problema de colesterol, ele pode comer 1 ou 2 diariamente, e isso não vai ter problema nenhum para ele. Tá? Muito bom. Professor Igor, faça a pergunta. Desculpa, doutora Patrícia, pode continuar. Desculpa. Ju, eu queria pedir se a gente pudesse abrir para a última, e depois eu peço para vocês me encaminharem pelo Instagram. Pode ser? Ótimo, obrigada, doutora Patrícia. A gente repete, já por conta do horário, que eu também tenho aqui um atendimento. E obrigada. Na última vez, você foi me encaminhando, eu respondi todas as questões, não foi? Todas, a doutora Patrícia é super disponível, obrigada. Ou vocês podem mandar pelo Instagram ou pelo telefone da clínica. Eu vou colocar aqui no chat o telefone da clínica, posso?
Claro, obrigada. Enquanto a doutora Patrícia vai colocando no chat o telefone da clínica, eu vou pedir ao professor Igor para trazer a pergunta da Sandra, tá bom? Ela deixou para a gente, e aí eu vou pedir para o professor Igor fazer. Obrigada. Aí a gente se despede depois. A Sandra, ela fez duas perguntas, né? Mas eu vou passar aqui a segunda pergunta para ela, que foi um pouquinho diferente. Ela perguntou a respeito do suco verde, se preventivamente é bom tomá-lo todos os dias ou não para melhorar a imunidade. Olha só. 8, 6, 3, 4, 40, 27. Pronto, coloquei os telefones aqui e o Instagram. Olha só, sobre o suco verde. O suco verde é um alimento muito nutritivo. Ele pode ser muito nutritivo, né? Porque os alimentos que são muito verdes, eles têm uma quantidade grande de magnésio, que dão essa energia, que repõem bem a gente. Você pode adicionar ali frutas, que vai aumentar a quantidade de fibra, e também você pode colocar algumas substâncias, assim, que são também importantes, que têm esse efeito, ajuda nessa resposta anti-inflamatória também. Pode ser gengibre, pode ser cúrcuma, então você pode fazer variações. É importante, tem que ser todo dia. Eu costumo dizer para os pacientes, olha, eu não gosto de nada que seja assim todo dia, só porque senão a gente cansa e enjoa. Mas tomar 3, 4 vezes por semana, eu acho ótimo. E eu também recomendo. Diversifica as folhas que coloca, diversifica o tipo de fruta, diversifica isso de colocar o gengibre, é sempre muito bom. E também fazer suco vermelho, suco de vegetais, eu gosto muito dessa opção. Às vezes laranja batido, ou limão batido com beterraba, ou batido com cenoura. Então, a gente pode ir fazendo outras combinações que também são muito boas. Eu sou uma adepta, eu sou suspeita para falar do suco verde. Eu também gosto de fazer, às vezes, o suco verde com a base, a gente usando chá. Fica muito legal também, para variar. Às vezes, chá de erva doce, chá de camomila, ou chá branco, suco de caju, suco de maracujá, suco de acerola. Então, eu acho sempre legal a gente ir diversificando, tá? Obrigada, doutora Patrícia. Muito boa a sua palestra, ela sempre muito ponderada, sempre em busca do equilíbrio, a individualização. Muitas vezes a gente quer receitas prontas, o que é bom, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas é tão importante avaliar o todo, né, doutora Patrícia? Ela já traz essa equação aí, a atividade física, o exercício físico, o sono e a nutrição. Isso é fantástico. Já começa aí quebrando as nossas pernas para quem quer aí receita pronta, né? Então, gente, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Doutora Patrícia é uma sumidade no assunto. Nós a respeitamos muito. Uma sumidade, hein, pessoal? Que tal? Sim, nada eu como amei. amigos, hein? E quem puder, né, por favor, siga a doutora Patrícia nas redes sociais, ligue, mande as suas perguntas, ela é super disponível, eu acho fantástico, ela fala de motivação e ela motiva, ela fala de planejamento e ela é super planejada ali para você, individual, ela fala de organização, ela permite isso, ela fala de renda, ela considera a sua renda, então ela não está viajando ali, querendo que você faça coisas que não é possível, então ela é muito coerente com a teoria, então nós, falo pela UNB, né, grande parceira, somos apaixonados por ela, a gente sempre faz esse convite, ela está aqui agora com a gente na Platinus, então, mais uma vez, muito obrigada. Então, deixo aqui meu super beijo para você, espero que a gente se encontre em outros momentos, faça aí outros bate-papos, agradeço aqui a professora Amanda, que ajudou muito aí nos bastidores, o professor Gabriel também, obrigada a todos, tenham um ótimo dia, a gente sempre se despede, doutora Patrícia, com uma chamada aí de 5, contagem regressiva, vem conosco. Então, faz assim a sua mãozona aí, mãozinha, nossa, que coisa delicada. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.